viagem. Hoje o programa Pelos Caminhos da Fé está na cidade de Mariana, na região central de Minas Gerais. E esta cidade guarda um pioneirismo histórico para o Brasil. Aqui foi criada a primeira catedral do interior do país. E é sobre as comemorações do tricentenário de fundação desta catedral que nós vamos falar no programa de hoje. Mariana foi a primeira vila, cidade e capital do estado de Minas Gerais. No século XVII, foi uma das maiores cidades produtoras de ouro para a coroa portuguesa. Hoje, com suas ruas, casarões e igrejas históricas, é um dos maiores centros turísticos do estado. Uma cidade em que o caminho de fé rompe o passado e se estende até os dias de hoje. Nesta cidade, viemos falar de fé na tricentenária Catedral da Sé, a sede da Arquidiocese de Mariana. Observe só, por fora, a igreja tem um estilo jesuítico simples, austero, em harmonia com a praça. Mas por dentro encontramos a beleza de suas pinturas e altares emoldurados num rococó barroco belíssimo. Adentrando este espaço sagrado, fomos conversar com o pároco daqui. Ele nos mostrou as belezas deste templo e sua função histórica. Mergulhe com a gente nesta bela trajetória em que se aliam arquitetura, arte e religião. A paróquia, ela existe desde 1704, sendo a matriz então transferida para este local, que era a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em 1707. Em 1713, iniciou-se a construção da matriz, que é este atual prédio, que posteriormente foi elevado à catedral. Então, de modo que a história, a trajetória de construção deste templo envolve diversas etapas e épocas e, ao mesmo tempo, por isso ele agrega diversos estilos, especialmente na talha e também na sua arquitetura. Em 1713, no governo de Antônio Albuquerque, a comunidade se reuniu com o objetivo de angariar recursos para a construção da matriz. Quando Mariana foi elevada à diocese em 1745, sendo nomeado o primeiro bispo para Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, a matriz foi julgada adequada para sediar a catedral, sendo necessários alguns ajustes, entre os quais a inclusão do cadeiral dos bispos com 20 assentos para os cônegos e, ao mesmo tempo, a ampliação do presbitério, com a colocação de um pano de boca, com a tela da Senhora da Conceição, para possibilitar uma maior amplidão no presbitério. Foram também construídas cúpulas sobre a capela-mor, com as pinturas dos santos cônegos, em 1760. Essas pinturas executadas por Manuel Rebelo de Souza, pinturas dos santos cônegos, inspirando então o cabido que aqui se reunia para as suas orações. A título de embelezamento, o cadeiral dos cônegos foi composto com estas pinturas que chamamos de chinesices. Pinturas comuns no período colonial, e elas têm como objetivo simplesmente a decoração. São imagens de caça, imagens de animais e que têm única e exclusivamente este objetivo de compor, a beleza deste cadeiral.
elemento relevante deste lugar é o tapa-vento. Há quem diga que se o céu tem uma porta de entrada, deve ser este tapa-vento. Este móvel serve para separar o espaço litúrgico da área externa, dando um aspecto sagrado ao lugar. Sem dúvidas, a Catedral da Sé é recheada de detalhes e as visitas guiadas das escolas fazem um maior sucesso com a garotada. Vamos lá. Essa é a Catedral da Sé. É o nome que nós marianenses demos para a igreja de Nossa Senhora da Assunção. Ela começou a ser construída há 300 anos atrás. 300 é muito tempo. 300 anos é muito tempo. Então vamos imaginar 300 anos atrás. O que tinha 300 anos atrás em Mariana? Alguém sabe? Pode falar. Ouro, boa. O que mais? Será que tinha carro? Não. Tinha eletricidade? Não. Computador tinha? Não. Tinha não? Não. Boa. Tinha carroça, tinha cavalos, muitas coisas. Mas agora, só que nós não tínhamos o que temos hoje. Uma tecnologia. O que é isso? Uma técnica muito boa para fazer as coisas. No passado era tudo mais difícil. Essa catedral, essa igreja, foi construída com madeira e taipa. Isso, boa. O que é isso? O que é taipa? Taipa é um tipo de argila. Então, naquela época não tinha nem cimento. Então vocês podem ver que a igreja tem muita madeira e as partes de fora dela, as paredes são bem largas, que essas paredes são feitas de taipa. Com uma linguagem mais didática, as crianças compreendem tudo. Outro objeto de extrema importância na catedral é o órgão de tubos. A mecânica de funcionamento do órgão prende a atenção de todos. Veja só estes olhinhos atentos. Bom, meu nome é Josineia. Vocês já estão sabendo uma série de coisas a respeito da igreja, agora a gente vai saber algumas coisas a respeito do órgão. Eu já estou combinando com todas as crianças que vêm aqui, que a partir de hoje, nenhuma criança que veio aqui pode chamar aquilo de piano, tá? Aquilo não é um piano. O que tem de diferente nele que não pode ser um piano? Aqueles canos, não é? Piano não tem aqueles canos, não é? Então, aquilo na verdade são tubos. Isso é um órgão de tubos. De lá que sai o som, só que a gente tem um irmão bem pequenininho dele aqui, para a gente poder entender como ele funciona. O órgão é, na verdade, um instrumento que veio das flautinhas. Alguém aqui já tocou flauta? Um montão, né? Eu já viu tocar, não é? Então, o órgão é como se uma pessoa pegasse uma flauta pequenininha e colocasse outra do lado, um monte de flautas juntas. Porque esses tubinhos aqui, se eu tocar, sai som. Quer ver? Eu vou pegar o outro, vai sair som também. Presta atenção nos sons que estão saindo, que eu vou fazer uma pergunta já já. E esse daqui, ó. O que acontece se o tubo é pequenininho ou é grandão? Vocês notaram? O pequeno faz um som mais fininho e o grande um mais grosso, exatamente. Eu sabia que vocês iam notar. Bom, o que acontece? Só que as pessoas foram colocando um monte de flautas uma do lado da outra. Agora você pensa bem, se eu colocar o órgão aqui da Sé, tem 1039 tubos. Se eu quisesse tocar uma música com esses 1039 tubos, ia dar tempo de eu sair soprando cada um para tocar? Não é? Então, daí inventaram o órgão. Você tem muitas flautas, coloca uma teclinha para poder cuidar de cada flauta
E daí tem uma coisa muito legal que faz o ar, que é o fole. O pessoal lá do fundo está vendo? Não? Vou chegar mais perto. Então, aqui tem o fole que faz o ar para as flautinhas. O ar que o fole fez vem para uma caixa. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. O que vai ter aqui dentro é ar. O ar vem aqui para dentro e na hora que eu fizer o ar e tocar, tocou. Fraquinho, porque ele é meio pequeno. Agora, aquele com 1039 tubos pode ter sons bem mais fortes. O órgão, na verdade, ele veio exatamente no momento em que essa igreja, que já estava sendo construída, na sua fase final de construção, tinha sido elevada à catedral, e ele veio exatamente para o bispo da época, quando escreveu para o rei de Portugal, dizia que ele vinha para melhorar a pompa do culto divino na primeira diocese de Minas. Então, ele fez parte do plano do primeiro bispo de transformar a matriz em catedral. Como tudo deu certo de ser um instrumento que vem de uma manufatura muito importante, é uma importância que se mantém nos séculos. É o único instrumento deste construtor que ficou fora da Europa e num estado de conservação realmente bastante alto, com uma alta porcentagem de material histórico original. Então, além da função litúrgica que ele tem uma função de patrimônio e acaba também revertendo para movimentar a vida turística da cidade, né? E quando perguntamos às crianças o que mais gostaram na catedral, a opinião é quase unânime. Eu gostei do órgão. Ele é muito legal. A música é ótima. Eu não sabia que tinha esse instrumento aí, não. Nunca tinha reparado muito, não. Eu gostei muito do concerto da moça tocando ali. Eu gostei muito. O que mais você aprendeu daqui da igreja? Aprendi que essa igreja é muito importante para Mariana. Eu gostei, foi mais da hora que ela tocou. Por quê? Por causa que foi mais legal de todos. Eu gostei do pianinho. Eu também. O que você conheceu aqui que você achou bem interessante? Eu gostei do órgão, eu gostei muito da história da minha cidade. Eu me achei importante. O espaço da escola é para promover saberes, nada como cultura e arte. A história de Mariana está aqui, na religiosidade, na fé. E comemorar 300 anos da Igreja da Sé é resgatar a história. E nada como a arte e a cultura para deslumbrar novos horizontes e criar visão de mundo. Aqui também possui a cripta com túmulos dos bispos, que fizeram parte da história deste lugar. A cripta foi construída por Dom Oscar de Oliveira, sendo trasladados os restos mortais dos bispos e arcebispos que estavam sepultados no cabido, no solo do cabido. Diretamente foram sepultados nesta cripta Dom Oscar de Oliveira e Dom Luciano Mendes de Almeida, cujo túmulo é muito visitado para oração dos fiéis, pedidos e agradecimentos dos fiéis. O túmulo de Dom Luciano Mendes de Almeida e também
temos o túmulo onde estão os restos mortais que foram trasladados de Dom Antônio Ferreira Viçoso. Este bispo que tem o seu processo de beatificação concluído em fase diocesana, sendo enviado para Roma. O atual arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lírio Rocha, também deu uma palavrinha para a nossa equipe e contou com alegria a importância histórica da Arquidiocese de Mariana para a espiritualidade do país. A importância de estarmos celebrando o tricentenário do início da construção do templo que se tornou a Catedral de Mariana é porque ela representa muito para Mariana, para Minas Gerais e para o Brasil. Pois a colonização portuguesa começa no litoral e aí se instituíram as primeiras dioceses. Mariana é a primeira vila, a primeira cidade, a primeira capital e a primeira diocese de Minas Gerais. E representa também a interiorização da igreja no próprio território do Brasil, naquele período colonial, porque, juntamente com São Paulo, Mariana se coloca entre as primeiras dioceses, ou a primeira diocese no interior do país, e na mesma bula que é criada a diocese de Mariana, é criada a diocese de São Paulo, e as prelazias de Cuiabá e Goiás. Então, este é um marco da penetração da igreja no interior do território brasileiro. Então, sem dúvida, é uma riqueza religiosa e cultural que se une sem igual. A Catedral de Mariana é a única no Brasil, do período colonial, que se conserva nas suas formas originais. E por isso ela tem um significado muito forte, muito peculiar. Além da riqueza do seu esplendor artístico, do brilho dos seus altares, das obras de arte ali contidas. Na parte externa, ela é muito austera, em estilo jesuítico. E na parte interna, ela é de um esplendor extraordinário do barroco mineiro. Em comemoração aos 300 anos da Catedral da Sé em Mariana, foi montada também a exposição Tesouros da Catedral, no Museu de Arte Sacra. A maioria das peças são objetos vivos, ou seja, que ainda são utilizados na igreja e nos ritos das celebrações. E essa exposição tem como tema os 300 anos da Catedral, do início da construção da Catedral. E a gente colocou então a titulação dela de Tesouros da Catedral, justamente por isso, pois são as obras que pertencem à Catedral Basílica, a maioria que vieram com os bispos, a partir do primeiro bispo, Dom Frei Manuel da Cruz, e aí se formou esse acervo em prataria, em objetos, e que estão então dentro do museu como guarda temporária. O diferencial desses objetos é que são objetos que a gente chama de objetos vivos. Por quê? Porque são objetos que ao longo do ano eles também voltam a participar da sua função de ser objeto litúrgico, objeto religioso. Então são objetos que estão presentes nas cerimônias religiosas, nas procissões internas da catedral, nas procissões externas. A gente tem essas peças relacionadas à área da prataria, que a gente está vendo aqui. A gente tem a parte também que a gente elencou como a criação da diocese, então lá a gente tem o trono do primeiro bispo, Dom Frei Manuel da Cruz, junto com a bula de criação da Diocese de Mariana e da Diocese de São Paulo, e uma escultura que é a escultura do Sagrado Coração de Jesus, quando ele foi entronizado pelo primeiro bispo como devoção e culto dentro da Catedral de Mariana. A importância do museu é um museu extremamente rico em termos de acervo. Agora a gente está colocando para ser elencado os tesouros da catedral, mas durante o ano inteiro ele tem o seu referencial de arte sacra como o primeiro de Minas Gerais e o terceiro do Brasil. Por quê? Porque nós temos obras de ricos acervos, em termos de pintura, como pinturas do Manuel da Costa Ataíde, esculturas do Mestre Aleijadinho, do Francisco Vieira Servas, do Xavier de Brito, que forma, então, essa coleção de acervo museológico, compondo o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana, da Arquidiocese de Mariana. E quem visita esta cidade e a Catedral da Sé sempre sente algo diferente. Não se cansa de ver tudo isso? Não, minha filha, a casa de papai e de mamãe, nossa, muito importante para nós.
né? Então, todas as vezes que eu vim aqui em Mariana, eu vim aqui na Igreja da Sé. Estou conhecendo. E aí? Estou me sentindo maravilhado. Cidade muito bonita, igreja lindíssima. Já tem 90? Então tá bem mesmo, né? Tô bem. Mas a senhora que está aqui há tanto tempo, qual a importância que a senhora vê que essa igreja tem para a cidade? Deu no jornal a idade dela aqui, mas eu não guardei. Mas ela deixa mais velha do que eu. A história me encanta, né? Porque a gente estuda isso quando a gente é pequeno, depois esquece tudo. Foi bom. É bom aprender mais um pouco. Fala para mim, qual a importância para você, que é uma cidadã daqui, ter essa catedral que tem essa importância tão grande para o Brasil? A maior importância dessa catedral aqui, vamos dizer assim, aqui nasceu a fé de um povo, a religiosidade, né, do povo marianense, que também é o povo mineiro e, vamos dizer assim, do interior do Brasil, né? Nasceu aqui a evangelização. É um prêmio, né? Um presente, né, de Deus ter aqui a arquidiocese aqui nessa cidade, né? E a gente poder conviver e fazer parte, né, desse presente. Parabéns, Mariana, pelos 300 anos deste presente de fé para a história do nosso país. A fé é traduzida na história e na arquitetura, na devoção e na arte. São 300 anos de comunhão entre a igreja e a cultura de Minas, o que resultou nesse grande patrimônio de fé para todo o Brasil. Hoje nós conhecemos a tricentenária Catedral da Sé em Mariana, Minas Gerais. Mas se você quiser também que a gente mostre a sua cidade para o Brasil e para o mundo, então entre em contato conosco. O nosso e-mail é peloscaminhosdafé@cançãonova.com. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.